Cristianismo e ontologia. A fé cristã parte do pressuposto de que Deus é a grande realidade ontológica, autoexistente, eterna, perfeita e toda poderosa. Aí a gente está começando a voltar lá para o Paul Tillich. Seguindo aqui, dele é que procederam todas as demais realidades, por meio de um ato de criação, ou melhor, por muitos e contínuos atos criativos. A criação é sustentada por ele. O cristianismo concebe um dualismo. Existem seres e objetos materiais e imateriais, E, assim como a criação procedeu de Deus, assim também deverá retornar a ele. Colossenses 1,16, Efésios 1,9 e Efésios 1,10. E isso por meio de seu Filho, o Logos, que é o seu intermediário. Assim também, a salvação tem um significado ontológico, porquanto aquilo que é realizado por meio da salvação é existencial. Em outras palavras, daí onde o positivista vai ter dificuldade com o aspecto metafísico da religião. Voltando para cá. E seguindo aqui. Em outras palavras, a salvação envolve a transformação do ser, de tal modo que os remidos chegam a participar da própria natureza divina. 2 de Pedro 1,4, Colossenses 2,9, Colossenses 2,10. No Logos, vocês sabem quem é o Logos aqui, né, gente? No princípio era o Logos. Isso, exatamente. Então tá bom. Isso, eu pensei que vocês estavam pensando do grupo Logos. Vamos lá. Aí nisso, no Logos, além disso, há um desvendamento da natureza e do propósito do ser. João capítulo 1, versículo 1 a 3 e João capítulo 1, versículo 18. E esse desvendamento é primeiramente externo, ou seja, através dos profetas e das escrituras sagradas e da natureza. Lembram da revelação natural, da revelação geral? Lembram disso? E em seguida é interno, mediante um conhecimento intuitivo interior. Então, primeiro tivemos o que? A mensagem. Por isso, ele é aquele que era a palavra, ele era o discurso, ele era aquele de quem se falava. Os profetas falavam dele, antes ele era uma mensagem, né? E essa revelação, ela estava com Deus, e Deus era essa própria revelação. Hein? E aí nesse caso, essa palavra estava no princípio com Deus. E o que acontece? Um dia essa revelação encarnou. Não é encarnar de quando a gente era pequeno, não, que significava zoar. É o encarnar de assumir forma humana. Se tornou uma realidade. Isso, já era uma realidade, uma heresia. Exatamente. Então, um ser humano, como diz as músicas de Natal, um de nós, né? E aí nesse caso, um dia essa revelação, ela assumiu a humanidade. Então, até porque se falar forma humana, alguém pode confundir com ter imagem de ser humano. É um outro problema doutrinário aí, mas é outra situação. E aí nesse caso, essa revelação, ela encarna nós. Opa, obrigado. Ela encarna entre nós. E aí, a partir dessa caminhada, o que acontece? Ele é morto, ressuscita, é assunto aos céus. E aí a gente tem uma experiência agora no âmbito interno. Então, ou seja, antes a coisa era só externa. Agora o relacionamento com Jesus é um relacionamento interno, certo? Tanto que por exemplo, ninguém deixa de ser preto porque aceitou Jesus. Ninguém deixa de ser vesgo porque aceitou Jesus, né? Uma coisa é ser curado, outra coisa é mudar uma característica física por causa de salvação. É diferente. Ah, mas o cara depois que se tornou crente começou a ter mais dinheiro. Claro, parou de beber cachaça, parou de jogar no bicho, parou de ter 3 amantes. Embora o cara para ter 3 amantes tem que ser poderoso, né? Mas aí nesse negócio assim... Não, mas hoje em dia é tão fácil aí que essa... É mesmo? Tá fácil? Mas é amante mesmo, Peraí, como é que você sabe que tá fácil? Não, deixa eu pra lá. Então vamos voltar pra cá. Vamos ó. Não, porque eu não sabia que estava fácil. Não,
Não, porque a gente vive na sociedade. Nossa, santo. Aí, você fica ruim pra tudo. No campeonato, no castelo, tá no céu. Pra cima de mim, menino. Só me chama de santo sem fazer assim, tá bom? Tá ok? E aí, nesse caso... Sai dessa, rapaz. Que mundo tu vive, Aí, nessa situação... Patrícia Castro deu joinha pra você. Sérgio no YouTube, Patrícia no Facebook, né? Ó, não leva pro coração não. Tá bom? Tá. Me ama e me aceita. Então vamos lá. Aí, nesse caso, o que a gente vai observar? Que o cara, ele teve uma mudança interna. Externa, ele muda por causa da mudança interna. Não porque ser crente deixa você rico. Mas o que acontece é que você tem um outro tipo de vida, porque ontologicamente houve uma mudança. Talvez sociologicamente não tenha mudado, talvez biologicamente não tenha mudado. Você continua tendo alguns problemas, algumas células cancerígenas. Cancerígenas e cancerosas. Cancerígenas. Aí nesse caso, canceroso é a pessoa. Cancerígeno é o gene do, né? Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, ela pode, assim, não mudar alguns aspectos da vida dela, porque aí depende de uma cura ou de um milagre, ou de repente de ela abrir o entendimento para a questão do sucesso pessoal, financeiro e assim por diante, que isso também pode ser afetado, né, de acordo com o tipo de mensagem que ela escuta, de orientação que ela escuta. Mas a questão da salvação, né, o indivíduo ele estava numa condição espiritual, foi para outra condição espiritual, isso é interno. Mas sociologicamente muda também. A gente não se mistura mais com aquela porta que tinha. Depende. Depende. Então, assim, até porque assim, Jesus ele comia com publicanos e pecadores, né? Então, aí tem isso. Aí é outra situação, Então, aí, uma coisa você não. Dia de carnaval eu trabalhei lá no centro, nos blocos aí. Olha, procurei até uma sessão de dado, né? Para tratar bem. Claro. Aquele público ali que realmente é difícil. Até porque discordar. Ele vem nervoso hoje. Até porque. Fazer pergunta não machuca ninguém. Aí acontece. Até porque. Eu tô falando de feitiço, eu não vejo feitiço. Até porque discordar não é sinônimo de desrespeitar. E aí, voltando para a questão aqui de cristianismo e ontologia, então a gente percebe, né, que assim, lá no Logos, além disso, tem o desvendamento da natureza e do propósito do ser. E esse desvendamento é primeiramente externo, e em seguida é interno, mediante o conhecimento intuitivo interior. As experiências místicas tornam possível a comunicação da natureza, da vida divina aos remidos, porque aí tem aquela questão, né, do indivíduo ele ter uma experiência além da razão, uma experiência além dos sentidos, e por essa experiência ele tem um contato com o sagrado, e aí nesse caso faz com que haja uma comunicação da natureza divina aos remidos. A própria história, bem como nossas vidas e nossas experiências religiosas, operam como desvendamento da natureza da realidade. A teologia da Bíblia é um registro escrito e contém muitos itens desse desvendamento da realidade. Até porque, por exemplo, se nós observarmos bem, nós vamos ver que a Bíblia é um conjunto de experiências e esse conjunto foi registrado. É claro que como ele foi registrado, a gente corre o risco de engessar a experiência que outrora era livre, deixar a experiência engaiolada, de modo que a gente só possa ter a experiência que está registrado ali. E em alguns casos, como num grupo que a gente chama de cessacionista, que diz que os dons não existem mais, para essas pessoas, essa experiência, nem essa que está registrada, a gente pode desfrutar mais,
porque o caso está encerrado. Não, gente, calma, gente, pelo amor de Deus. Vão no Google, digitem cessacionismo, até porque o meu papel aqui não é catequizar vocês, é apresentar o que existe. Então, assim, existe. Eu poderia dizer para vocês, olha, o mundo lá fora é cor-de-rosa, tá legal? Todas as mulheres são Barbies, né? E todos os homens são cavaleiros. Beleza, mas não adianta eu dizer isso. Então, eu estou dizendo que assim, existe. Agora, vocês que vão estudar e descobrir que caminho vocês vão tomar, porque isso daí já é problema de vocês, certo? E é claro, do pastor de vocês. Eu não sou o pastor de vocês, né? Eu estou aqui para apresentar posicionamentos. Tranquilo? Pode indicar o caminho. Sensacional. Ó, vai por aqui que é mais fácil. Não é Está confundindo. Pastor é pastor, professor é professor. não teve infância, é um problema. Então vamos lá. Não, peraí, pastor, é sensacional. Cessacionismo. Sensacional. Dá um Google. Fechamos então essa parte, né? Oi, fala, Daniel. Claro que situações que aconteceram no passado, não vai ser conosco, mas você sempre tem muito livramento, né? Alguma coisa que Deus nos deu. Tirou o Brasil. Gente, teologia, cada um pensa de um jeito. Pensamento. Exatamente. A gente não está falando de igreja, a gente está falando de teologia. Então o que acontece? É natural que, por exemplo, a maioria das igrejas creiam no mistério. Mas não quer dizer que todos os teólogos vão crer no mistério. Não, até entendo. Tipo assim. E mesmo que não creiam, dificilmente eles vão ficar contando para a igreja deles, porque senão a igreja não vai ouvi-los. A gente vê. Deve ter um ou outro que fale, mas não vai ser a maioria. Um aprendizado. Então, desde novo, você vai, as pessoas vão para o aprendizado que estava falando ali. Se jogarem diferente disso, a gente vai ficar mimado, tá entendendo? Vamos ficar mimado. Pô, será que existe isso mesmo? Porque eu não ouvi falar disso, essa linha de raciocínio. Agora, eu fiquei animado porque a gente realmente pode acontecer. Beleza, então? Está falando aqui da parte social aí. Aí eu fui convidado para um churrasco no sábado. Eu falei, senhor, a esposa do cara se diz evangélica, do Pará, veio para cá, casou com o cara, mas está bonitinho para ela, vamos lá, senhor. A sua vontade sobre isso é para fazer uma oração lá. Rapaz, cheguei lá um telão, só coisa. Eu falei, bem, mudar, eu olhei assim, não tem nada a ver. Comi o que eu tinha que comer, me foi oferecido ali, uma sagrada do Senhor. Você foi porque era seu amigo? Limonada, mas eu pensei que o ritmo fosse ser outro, devido à esposa dele. E meu irmão, é complicado, né? A gente fica igual um pato fora d'água. Não sei como é que é. Então a gente fecha. Eu posso fechar o assunto? Sim, é. Obrigado. Agora que a gente já conheceu o pagode na casa do Gago, né? Então beleza. Vamos com telão e tudo, né? Então beleza, minha gente. A gente agora vai, né, para Poutiric, mas tendo uma noção mais clara do que é ontologia, beleza? Então tá. Um alô para Nívia que também está assistindo.